Obrigado. Bom dia, irmãos. Irmãos, não pude estar semana passada. Quero agradecer aos irmãos pelas orações também. Minha família estava passando por um momento de enfermidade, que nós somos suscetíveis nesse mundo, mas nós acreditamos que a oração do justo tem poder. Então você é justo, você orou, assim como nós oramos pelo meu avô também foi curado. Assim como nós oramos diversas vezes nos grupos da igreja, e nós não celebramos muito, acho que nós deveríamos celebrar mais. Mas, irmãos, a maioria das vezes que nós oramos por pessoas, nos grupos que mandam, as pessoas são curadas, elas saem do hospital, a cirurgia, quando é cirurgia, é uma bênção. Então, nós temos muitos testemunhos. Só que às vezes nós estamos tão acostumados em Deus fazer que nós não celebramos. Então, sempre que você tiver um testemunho, conte aqui na igreja, mande no grupo da eclésia, porque além de isso mostrar um coração agradecido, isso também gera fé no coração dos irmãos. Para quê? Para orar, para ser humilde e pedir oração também, porque um dos maiores exemplos de humildade é quando nós pedimos ajuda, tanto para o Senhor quanto para os irmãos que estão ao nosso redor, amém? E aproveitando e falando de humildade, essa semana eu estava pensando muito a respeito desse assunto, humildade, mas eu vou falar hoje especificamente de um tema chamado justiça própria. E eu e minha esposa, nós estamos assistindo uma série, e nessa série tem muito senso de justiça própria, principalmente vingança, uma pessoa que sofreu e quer se vingar da outra, depois. E nos dias de hoje, principalmente esse período que nós vivemos, nós vemos muito o senso de justiça própria muito aguçado nas pessoas. O mundo nos ensina a ter a justiça própria, Então, primeira coisa que eu queria falar, o que é a justiça própria? Justiça própria é toda vez que você julga algum acontecimento com base na sua justiça e no seu merecimento, certo? Então você julga aquela situação com base naquilo que você acha que você merece. Isso pode desencadear muitas coisas ruins, Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o cerne de todo pecado começa da justiça própria na nossa vida, E isso daí está rodeado, e nós ensinamos a ser assim, a se basear os nossos relacionamentos com base naquilo que a gente acha que merece, ou por aquilo que fizeram conosco que nós achávamos que não merecíamos também, receber aquele tratamento, receber aquilo que fizeram comigo. Por quê? Porque afinal nós nos colocamos numa posição melhor do que aquela pessoa ou do que aquela situação, e nós nos esquecemos da justiça de Cristo. Então, a justiça própria, ela começa na nossa vida toda vez que você não age numa situação com a justiça de Cristo, e você decide agir com a sua justiça, amém? Hoje nós vamos falar da Torre de Siloé. Esse texto está em Lucas. É um texto que muitas pessoas leem, mas eles não passa direto assim, às vezes, esse texto na Bíblia. E você não consegue entender a preciosidade desse texto que Lucas deixou para nós. E esse texto só tem Lucas, não tem nenhum outro evangelho. Então, muitas vezes nós passamos e não entendemos. Eu, particularmente, há anos atrás, não entendi esse texto. Não sabia, o que esse texto estava querendo dizer. Mas antes de ler esse texto, eu quero só ler Isaías 64, 6. Fala assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Aqui o texto fala a respeito especificamente da nossa carne. O Novo Testamento vai falar que na nossa carne não há nada de bom, Então nós continuamos crendo e continuamos insistindo na pregação que nós somos salvos, justificados, santos. Nós somos bons porque o Senhor é bom e a bondade dele está em nós. A bondade é um dos frutos do Espírito, não um dos frutos do Espírito, mas um dos atributos do fruto do Espírito, Seria melhor dizer assim.
E Isaías ele está falando a respeito da nossa justiça, da nossa carne. E na nossa carne não há nada de bom. E o que é trapo de imundícia, né? Naquela época não existia absorvente, né, para as mulheres daquela época, e as mulheres usavam o tecido, né, nos dias que elas estavam menstruadas. E para o judeu, o tempo da menstruação da mulher é um tempo que eles consideravam, por causa da lei, um tempo onde a mulher ela tinha que ser retirada do arraial, ela tinha que ficar longe de qualquer contato físico. Por quê? Porque significava um tempo de impureza para o judeu, tá certo? Quando você fala dessa impureza, né, ele está comparando, Isaías está comparando a nossa justiça própria como aquele trapo que a mulher usava nos seus dias. Então imagina para o judeu como que isso era uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa que ele tinha repulsa quanto a isso. Isaías usa esse exemplo para mostrar como Deus age com a nossa justiça própria. Vocês estão entendendo? Então, todas as vezes que nós agimos com justiça própria, há uma reprovação da parte de Deus. Por quê? Porque é quando nós agimos com justiça própria que nós deixamos de depender do Espírito, deixamos de depender de Deus, e Paulo, lá em Gálatas, vai falar que aqueles que decaem da graça, tá certo? O que é graça, irmãos? É a dependência, é o favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo, mas eu dependo do Senhor. Quando nós saímos dessa graça e começamos a julgar as coisas com justiça própria, Paulo vai dizer que nós estamos debaixo do quê? Maldição. Há um dos poucos lugares do Novo Testamento que mostra que nós estamos debaixo de maldição é quando nós saímos debaixo da graça do Senhor e agimos com a nossa justiça própria. Os irmãos estão entendendo? Olha como é sério esse assunto perante Deus. Olha como Deus rejeita a nossa justiça, o nosso senso de justiça, o nosso senso de julgar as coisas e as pessoas. O Senhor rejeita isso, irmãos. Por isso, há um texto lá em Lucas 13, capítulo 1, e nós vamos ler primeiro assim, versículo por versículo, mas depois eu tenho 4 tópicos, tá? Os 4 tópicos hoje começam com um M, tá bom? Eu ia colocar até o tema, alguma coisa com isso, mas eu não coloquei. Eu não achei algo que encaixasse para a gente lembrar. Mas eu coloquei os 4 tópicos começando com M, justamente para você memorizar os tópicos de hoje, tá certo? Então você vai perceber que todo tópico vai começar com M, amém? Então, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que os outros habitantes em Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre a justiça própria é que ela age com uma motivação no nosso coração. Você vê um detalhe interessante. A palavra fala que alguns foram até Jesus para falar a respeito de um acontecimento. Vamos falar a respeito desse acontecimento. O que aconteceu para vocês entenderem? Pilatos era o governador regional da Judéia naquela época. Então ele era um representante de Roma, um governador de Roma. Ele morava no litoral, em Cesareia. E nas festas maiores, Páscoa, as festas que os judeus faziam, que eram muito grandes, Pilatos vinha para Jerusalém, porque naquela época e naquela região havia muitas rebeliões.
Os judeus nunca foram fáceis de se submeterem a outra cultura. E o helenismo, que é a cultura grega daquela época, ele estava dominando o império. Né? Para vocês terem uma ideia, a língua falada, né, no império era o grego. Era o grego koiné, que significa comum. Então, os judeus, o sonho do judeu e a promessa do Messias é que o Messias vai vir e ele vai limpar Israel de toda impureza. E nessa impureza, os gentios estão incluídos na mente deles, né? Nessa promessa. Então eles acreditam que o Senhor vai tirar todos os gentios de Israel e eles vão ficar reinando lá e vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, eles com o Messias, com Deus, vai ser, vamos dizer assim, isso para a eternidade. Mas esse não era o plano de Jesus. Então os judeus, eles nunca foram fáceis de receberem essa outra cultura e serem subjugados. Então ali constantemente tinha revoltas, né? A nossa Bíblia não tem esse livro, o cânon protestante, não tem o livro de Macabeus, mas o livro de Macabeus que tem na Bíblia católica romana, ele é um livro histórico e é verdadeiro, tá? O livro de Macabeus é verdadeiro. Ele não tem uma doutrinação, mas ele fala a respeito da história de Macabeus, né? Judas Macabeus. E o que fala a respeito da história de Macabeus? Fala a respeito de uma revolta que o povo judeu teve contra os romanos, os gregos, né? Na verdade, não foram os romanos nem os gregos. Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o nome do povo que estava tentando dominar eles. Não eram os persas, eu não me lembro agora, mas não eram romanos. Era 300 anos antes de Cristo. E aí, irmãos, eles fizeram uma revolta e tomaram Israel. Isso nunca tinha acontecido. Israel tinha ido para o cativeiro, pelos babilônios, pelos assírios. E vem um homem, se levanta e manda todo mundo embora. Eles quase levantaram ele como Messias. Então a revolta sempre estava no coração deles. Os romanos estavam ali subjugando eles há muito tempo. E eles estavam esperando o Messias. Por isso que Jesus, ele também vem naquela época. Porque a cultura grega estava perdendo o valor para eles. A religião judaica também estava perdendo o valor, porque ninguém fazia nada. E cadê esse Messias que não chega? Então foi propício Jesus vir naquele momento. Mas existia sempre aquela revolta. E Pilatos, por causa disso, ele tinha que ficar em Jerusalém nas festas maiores. Então, quando você vê Pilatos lá, lavando as mãos para Jesus ir para a cruz, é porque naquela época era a festa da Páscoa. Então, ele estava ali naquele momento. Vamos continuar a história. Por algum motivo, alguns galileus que vieram lá do norte, da Galileia, porque Israel, você tem que entender que era dividido pelo norte, Galileia, e pelo sul, a Judéia, e no meio ali ficava Samaria. Então eles vieram lá do norte sacrificar no templo. Isso era normal, principalmente nas festas. Eles vieram sacrificar. Nós não sabemos o motivo, mas Pilatos mandou matar esses galileus. Nós não sabemos se eles eram pessoas perigosas, não sabemos se eles fizeram alguma coisa errada ali, né? Mas ele mandou matar esses galileus. E a palavra diz, e pode ter duas interpretações, que o sangue deles se misturou com o sacrifício que eles estavam fazendo, né? Então, a interpretação pode ser literal, realmente o sangue deles misturou com o sacrifício, e isso é uma desonra para o templo, né, dos judeus. Ou, realmente, o autor só estava falando que eles foram mortos enquanto estavam sacrificando, né, naquele momento. Então, essa história que eu estou contando para vocês, gerou um burburinho, gerou um comentário. Você viu o que aconteceu lá lá no templo? Eu me lembro de uma igreja, na verdade eu lembro de duas igrejas, né? Mas eu lembro de uma comunidade, uma denominação grande, uma instituição que o prédio deles caiu todo o teto, em cima dos fiéis, né? E as pessoas sempre ficavam, você viu o que aconteceu? Lá no Brás, lá no teto, as pessoas... Isso levanta várias questões na nossa vida. Então, eles vieram para Jesus para falar, Jesus, você viu o que aconteceu lá? Você viu, o Pilatos mandou matar os galileus. E Jesus ouvindo, né? A gente tem que entender que eles não falaram nada demais. Eles só foram contar um acontecimento.
Só que o problema foi o que estava no coração deles ao contar essa mensagem. É a motivação que você está contando o acontecimento. E aí Jesus fala para eles, a Bíblia fala, eles foram o quê? Falar. Aí Jesus fala, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores? Jesus não condenou a fala, mas Jesus condenou o quê? O pensar. E nesse contexto nós temos que entender que a justiça própria nos leva a nos aproximar de pessoas para falar diversos assuntos, muitas vezes com essa motivação. Você está indo contar um acontecimento ruim que aconteceu, mas às vezes você conta de uma forma que possa parecer que você está preocupado. Só que o fundo do nosso coração muitas vezes pode ser, a justiça própria nos leva ao quê? A querer falar mal, a querer o pior daquela pessoa, ou o pior daquela instituição. Irmãos, isso sonda o nosso coração, não é? Às vezes, nós vemos uma denominação sofrer por causa de um erro do pastor, ou por causa de um erro que aconteceu lá com os irmãos. E aí você viu o que aconteceu lá? Rapaz, pois é, né? Eles estão pagando o que fizeram. Você viu o que aconteceu lá? Rapaz, como pode, né, um negócio desse? É um absurdo. É a mão de Deus pesando. E sabe, irmãos, eu me peguei fazendo isso semana passada. Porque nós somos pastores, nós sabemos de muitos problemas que vêm de outras denominações, né? E o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo a respeito da justiça própria. Principalmente, né, depois eu vou falar nos outros tópicos, mas sabe, principalmente com a motivação do nosso coração. O nosso coração sempre deve ser, irmãos, pelo reino de Deus. E todas as vezes que acontece alguma coisa ruim com um irmão, com um pastor, com uma denominação, isso não deveria ser motivo de satisfação nem alegria para nós. Mas isso deveria ser motivo, irmãos, de tristeza, sim. De indignação, sim. De indignação também. Mas principalmente, nós deveríamos ser motivados de querer orar por aquilo. De querer o melhor para aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, essa palavra é para todos nós hoje. Às vezes você tem problema com alguém da sua família, que você não gosta, com uma pessoa que você tinha amizade. Sabe? Pastor tem muito problema com gente que saiu da denominação dele, da comunidade dele. E aí quando você vê a pessoa lá, fora de igreja, vivendo a vida, né? Às vezes o pastor olha e fala, tá vendo? Que sair da minha santa igreja, da minha santa denominação, olha lá como está agora. Motivação errada, sabe? Pastor sofre com isso, mas deixa eu falar, não vou ficar sozinho nessa. Todos nós sofremos, todos nós somos suscetíveis de querer ter uma motivação errada para levar uma informação com pessoas que falharam com você. Ah, você viu fulano como está? Ah lá, fez isso comigo, olha agora como está. Mas vamos orar, porque ele é uma bênção, né? Já viu gente que fala e no final fala, mas vamos orar, né? Irmãos, qual é a motivação do nosso coração? Nós precisamos prestar atenção nisso. A motivação daqueles que foram falar para Jesus era o quê? Eram falar para Jesus. Olha lá, Jesus. Por quê? Por que aquilo aconteceu com eles? E dentro disso, 2 Coríntios 4:1 fala assim, vamos ler. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse o quê? Novo sistema. Que novo sistema? Nova aliança. Nunca desistimos. Aí ele fala, rejeitamos então todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, tá? O que é método dissimulado? Na Bíblia, se eu não me engano, na Almeida, alguém tem esse versículo na Almeida? Se eu não me engano, ele usa uma outra palavra, que ele fala... Eu queria lembrar o nome da palavra. Se alguém conseguir achar aí, na Almeida. Alguém tem Almeida aí?
Como? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, Sim. se ocultam, não andando com astúcia. Astúcia, é essa a palavra. Obrigado, Janine. A palavra também dissimulado, ela pode ser substituída por astúcia. E o que é astúcia, irmãos? É aquele ato de você querer persuadir alguém com uma intenção errada. Porque muitas vezes na palavra, ele usa a palavra astúcia com Satanás lá no jardim. E às vezes nós usamos a nossa persuasão que nós temos com a confiança das pessoas com astúcia. Com astúcia. Então, irmãos, tome cuidado, né? Tome cuidado, esposa, para não tratar o seu marido com astúcia. Porque deixa eu dizer uma coisa, a mulher sabe convencer o homem quando ela quer. Ela sabe. Às vezes ela está chegando, mas na cabeça dela tem outra coisa que ela está pensando. Toma cuidado. Tá, minha esposa? Toma cuidado. Cuida de mim. Nós temos que tomar cuidado. Mesma coisa o marido, né? Irmãos, quanto mais claro nós formos na nossa vida cristã, melhor é. Quanto mais claro nós formos e nos nossos relacionamentos, melhor vai ser. Não gostou? Fala que não gostou, mas conserta. Sabe? Está preocupado? Fala que está preocupado. Está inquieto? Fala que está inquieto. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Amém? Nós somos honestos. Amém? Nós somos. Essa é a nossa natureza, honestidade. E assim nós temos que ver. Então, a primeira coisa é a motivação. Amém? Segunda coisa é a mentalidade, né? Porque tudo isso que é gerado no nosso coração, ele é causado por causa de uma mentalidade errada. E o que é a mentalidade errada? É a forma errada com a qual você enxerga as Escrituras. Irmãos, se nós enxergarmos as Escrituras segundo a antiga aliança, você sempre vai ser levado a ter justiça própria. Porque na antiga aliança é que Jesus fala, o que os antigos disseram? É olho por olho, dente por dente. A antiga aliança sempre vai mostrar para você que você precisa ter a sua justiça em dia para estar diante de Deus. A antiga aliança sempre vai mostrar para você que você tem que fazer aquilo que fizeram com você também. Leia além, você vai ver todas as penas que tem contra aqueles que fazem contra Deus e fazem contra você. Existem lá os mandamentos. Só que quando nós trazemos para a nova aliança, a nossa justiça é colocada em quem? Em Cristo. A mentalidade muda. E quando a nossa mentalidade muda, a nossa forma de viver, aos poucos também vai mudando. Então, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é mudar a nossa ótica cristã quanto à dispensação que nós vivemos. Existe cristão que ainda vive lá com Moisés. Existe cristão que ainda está preso no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele foi dado para nós nos dias de hoje, para você ler com a ótica de Cristo. E principalmente para você ver do que você foi livre. Principalmente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a mentalidade, ela leva a isso. E qual que é esse tipo de mentalidade? É sempre querendo procurar um pecado. Sempre. O que aqueles homens estavam falando para Jesus? Eles foram contar, mas na mente deles, eles queriam achar o quê? O que eles fizeram? O porquê que isso aconteceu na vida deles? Eles estavam... Os discípulos também faziam isso. Um dia eles viram uma pessoa cega de nascença, eles perguntaram para Jesus, Jesus, por que ele está assim? Ele pecou ou foi os pais dele? Mentalidade de velha aliança. Sempre está procurando quem pecou. Sempre está procurando o erro. Sempre está apontando o pecado. Sempre está procurando um culpado. Em quem pôr a culpa. E essa mentalidade, irmãos, ela pode gerar em nossa vida, principalmente, né, na forma, nos nossos relacionamentos, coisas muito pesadas. Sabe?
E deixa eu dizer uma coisa, só dá para pregar a graça se nós entendermos também a nova aliança. Porque tem muita gente pregando a graça, mas vive o sistema da velha aliança. A forma de ser igreja é velha aliança. Nós pregamos a graça, mas a forma de fazer igreja é hierárquica ainda. A forma de fazer igreja é o pastor que manda nos irmãos, os irmãos que mandam no outro irmão, o pastor manda no supervisor, que o supervisor manda no discipulador, que o discipulador manda no líder, que o líder... E aí faz a pirâmide. O que é isso? É a forma que o judaísmo, ele foi feito. Você entende? Há como ter... E eu não estou condenando célula, não estou condenando reunião nas casas. Pelo contrário, eu acho muito bom. Eu acho que nós deveríamos fazer isso mais vezes. Mas a forma de nós sentirmos o poder sobre os outros, essa é errada, é hierárquica. Isso não faz parte da nova aliança. Pedro vai falar para os pastores que o pastor que foi escolhido por Deus é aquele que serve a igreja, sem usurpar os irmãos. Você entende? Sem querer ficar lembrando que alguém tem que me honrar, ou que alguém tem que fazer alguma coisa para mim. Não, irmãos. A nova aliança nos ensina a ser servos um dos outros, amém? Mas quando nós temos a mentalidade errada, nós sempre vamos tentar achar um culpado dos problemas da nossa vida. E dentro disso, eu queria ler 2 Coríntios 3, 14 e 15. Diz assim: mas a mente do povo estava o quê? Endurecida. Até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em quem? Em Cristo. Vocês estão entendendo que toda vez que a antiga aliança é lida, o véu é colocado na mente? Até hoje. Até hoje. Então nós não temos que ler a velha aliança? Sim. Só que a forma de ler é Cristo. Por quê? Porque só pode ser retirado em Cristo esse véu. Então aqui não está falando que você não tem que ler o Antigo Testamento. Não. Ele está falando, não leia da forma errada. Leia da forma certa. Sempre olhando para Cristo. Procurando Jesus. Eu sou daqueles que acreditam que Jesus está em cada página da Bíblia. Há como encontrá-lo. Acredite, há como encontrá-lo. O 15 diz: até hoje, quando leem os escritos de Moisés, o seu coração está coberto por esse véu. Coberto por esse véu. Então, irmãos, a mentalidade, ela cobre aquilo que o Senhor quer falar conosco, a mentalidade errada. A mentalidade da velha aliança, ela nos ensina a encher o coração de justiça própria. Mas a mentalidade da nova aliança, ela não traz condenação. Por quê? Jesus fala assim, eu gosto muito desse versículo de João 5,45, fala assim: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é quem? Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Aqueles que confiam na lei de Moisés, preste atenção, eles serão acusados. Mas aqueles que confiam em Cristo, eles serão protegidos e absolvidos. Amém? Por quê? Porque o Senhor está falando: eu não vos acusarei perante o Pai. Então, irmãos, aqueles homens que foram falar para Jesus, eles estavam pensando, eles estavam falando: Jesus, o que eles fizeram? Eles estavam tentando achar o culpado. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês acham que aqueles galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? E vocês acham que a torre de Siloé, e aí Jesus usa a torre de Siloé, que é outra coisa que aconteceu naquela época. O que aconteceu? Construíram uma torre, se alguém assistiu The Chosen, tem essa parte na série. Eles construíram uma torre, e por algum motivo, irmãos, aquela torre caiu em cima dos judeus. E os judeus que viviam, os israelitas que viviam na parte de baixo, eles se achavam às vezes melhores que os galileus. Por quê? Porque o templo ficava na Judéia. Eles se achavam melhores porque estavam próximos do templo. E aí Jesus fala assim: vocês acham
que aqueles que caíram a torre em cima deles, eles eram mais pecadores que os outros? Sabe por quê, irmãos? Aí entra uma outra coisa, que é o misticismo que eu queria falar, tá? O misticismo, ele também é uma característica daqueles que têm a justiça própria. Por quê? Porque você começa a espiritualizar coisas na sua vida que Jesus já pôs um ponto final. Eu até postei algo essa semana. Nós insistimos em coisas que Jesus já pôs um ponto final há 2000 anos. E sabe, o misticismo leva a isso. O que aconteceu? Aquela torre caiu. Eu lembro que, quando eu fazia parte do... inundou a parte de cima, e o teto encheu de água. Tinha aquelas mantas. E a manta ficou tão pesada que caiu uma parte lá. Chegamos de manhã, estava tudo no chão. De madrugada caiu uma parte. Aí chegamos lá de manhã, as tias limpando, começou a cair o teto, as tias da limpeza correndo. Eu lembro até hoje. E depois, conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: isso não é normal não, viu? O Senhor está pesando a mão. Aí eu olhei para ele e falei: o Senhor está pesando a mão sobre a igreja? Não, isso não é normal não. Por que você acha que o teto caiu? O Senhor está falando sobre cobertura. Alguma coisa falou com aquela pessoa que o Senhor estava pesando a mão sobre a igreja e que o teto foi, né, como que é? É um sinal de Deus, né? E olha que interessante, vou usar esse mesmo exemplo. Quando o teto caiu, eu não sei como chama, quando tem a viga, a junção da viga estava rachada e ninguém viu. Se não tivesse caído o teto, aquela viga poderia cair, e o prédio inteiro ia cair. Poderia matar muita gente. E aí, com qual versão você vai ficar? Não é? Uns espiritualizam para o bem, outros para o mal. Mas eu quero crer, e eu quero crer na nova aliança, que o Senhor protege os seus. Eu prefiro crer que aquele teto caiu para a gente ver aquilo lá e mudar, e para não acontecer algo pior. Porque ninguém se machucou. O teto de Jesus caiu na madrugada. Você entende isso? Você vê como a nossa visão e a nossa motivação do coração por causa da velha aliança pode ser ruim? Pode ser muito ruim. O que é isso? Misticismo. Misticismo gospel. É gente sempre tentando procurar a brecha. Eu lembro, eu vou dar o exemplo da G. Uma vez a Alice, ela estava com alguma coisa. Lembra que uma amiga sua, não sei se é sua amiga, uma conhecida sua, ligou para a Janine e falou: olha, sua filha, ela está assim por causa da inveja. Né? E a Janine, né, e o Neto, eles abriram o coração, né, conversando, e nós pudemos entrar numa conclusão juntos. Né? Nós falamos a respeito de Efésios, que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Falamos isso. E nenhum mal. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. Como é que alguém vai vir falar para você que a sua filha, a sua família está assim por causa de algo espiritual? Sendo que Jesus tirou toda a condenação, e sendo que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, e não tem mais maldição. Lembra, Gê, disso daí? E podemos ficar em paz nessa situação. Mas a pessoa que foi falar para Gê tinha uma característica o quê? Mística. Tudo era demônio. Não podia ver demônio. Essa camiseta sua, demônio. A pessoa vê qualquer coisa. Eu me lembro de uma pessoa que viu, coitado, um rapaz, um marceneiro, cara bom, fez um púlpito para a igreja uma vez. Lembra disso? Fez um púlpito. Teve uma irmã que olhou e falou: tá vendo? Tem um demônio ali. E às vezes na madeira fazia uma cara estranha assim. Acabou, pastor, né? O pastor falou: não, irmão, dá para você fazer outro. Faz de sei lá, faz de uma outra madeira, emboar,
Usa outra madeira, por favor, porque essa aqui, acho que essa madeira está endemoniada, né? Irmãos, o misticismo, ele faz a gente perder tempo com coisas que não era para ser perdido. Ele faz mal para você e para sua família, porque o misticismo do Antigo Testamento, ele vai falar para você que os seus pecados não foram perdoados, e que tem coisa que você precisa mexer ainda, que está lá na sua infância, que está lá no seu avô. Coitado de você, seu avô pecou, seu tataravô pecou, e você que paga o pato? É isso mesmo? É assim que funciona o Evangelho? Não, não pode ser assim. Então, irmãos, o misticismo, ele faz isso com a gente. E aqueles homens, eles estavam tentando procurar o quê? Algo místico. Por que aqueles galileus morreram na mão de Herodes, de Pilatos? Será que Pilatos significa algo? Será? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aprenda a entender que essa vida que nós vivemos aqui, que não é na eternidade, ela não é plena. Sua fé não é plena. Você não tem a fé completa para viver sem problemas ainda. Ninguém tem. Vai ter momentos na sua vida que vai ter dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa, vai ter momentos que vão ter coisas que não é explicável. O que é Torre de Siloé? Você acha que alguém programou para aquela torre cair? Não. Chegou um dia, a torre caiu. Eles não estavam esperando. Tem situações na nossa vida que você não está esperando. Aí a torre cai. Ao invés de procurar um culpado, pense como prosseguir daqui para frente, com a sua fé inabalável. Às vezes nós queremos fazer os porquês da vida. Por que, Senhor? Por que logo eu? Porque aí tem situações que a gente ora e a pessoa não é curada, e a pessoa morre. Nós cremos que está com Cristo, mas morreu. Por que não foi curada? Aí nós ficamos, por quê? Por quê? Aí uns acreditam que a pessoa não teve fé. Outros acreditam que tinha pecado não confessado. E outros acreditam que é o pior da situação, que Deus quis matar a pessoa daquela doença. Tá bom. Você quer crer que Deus mata pessoas? Não pode orar, Deus seja feita a sua vontade. Porque senão, se a vontade de Deus é matar a gente, misericórdia, Pai. Pode falar. Quer falar? Não, não. O Senhor falou o que você quer falar. Misticismo. Irmãos, eu quero que vocês entendam que nós temos que ser pessoas espirituais. E você tem que ter um discernimento espiritual. Mas onde que eu quero chegar? O discernimento espiritual aponta para Cristo. Sempre. Se não apontar para isso, e apontar para condenação, para a velha aliança, para coisas demoníacas, não entre nessa. Isso não faz parte de Deus. Por favor, deixa eu... Eu errei, o profeta errou o lado. Era aqui. Então, eu estava vendo um podcast, eu nem lembro o nome, mas é o Hernani Dias Lopes que estava falando lá. E aí ele explicando várias coisas sobre Cristo e tal. E o cara que estava conduzindo o podcast falou, mas essa é a sua visão, a Bíblia é interpretativa, cada um enxerga de uma forma. Vixe. Aí o dia falou para ele, pro Hernanes, né? Isso aí já tomou, né? Ele falou, não, existe uma hermenêutica, que é um estudo, não podemos ler a Bíblia de qualquer forma. E você vê que cada vez mais as pessoas, às vezes, usam a Bíblia para sua própria interpretação, né? Para o seu próprio... O que você precisa ali, enxergar o que está falando na palavra para atender a sua necessidade. Sim. E muitas vezes cai nesses erros da justiça própria, né? Podemos ler a Bíblia e enquadrar alguns textos sem contexto e enxergar que Deus age de certas formas e cair na justiça própria, mas temos que entender primeiro que a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para uma pessoa, que é Jesus Cristo. Sim, sim. Então, tudo que você for ler e você interpretar da Bíblia, primeiramente você tem que enxergar Jesus, igual o Vini estava falando aí na palavra. E quando eu vi esse podcast falar isso, eu vejo que as pessoas às vezes interpretam, enxergam a Bíblia de forma errada. E cada vez mais nós temos visto isso, até alguns pastores, algumas igrejas já
considerando algumas passagens da Bíblia, não é bem aquilo. E quando você cai nesse erro, irmão, Sim. você pode cair num buraco de cair numa justiça própria na sua vida, que é a única coisa que o Vinícius compartilhou aí, que fala que te torna maldito, traz maldição na sua vida. Depois de Cristo, a única coisa que pode fazer isso não é o seu pecado, mas é a justiça própria. Sim. Então, devemos nos atentar, não mistificar as coisas, não querer enxergar a palavra conforme o que nós necessitamos, mas enxergar sempre Cristo, porque quando você colocar Cristo ali, dificilmente você vai olhar para a justiça própria. O véu vai ser retirado, né? Quando você tentar olhar para a justiça própria, quando você ler ali e tentar enxergar Cristo no que Cristo quer mostrar através da obra dele ali, você vai ser livre dessa maldição ou dessa tentação de cair para a justiça própria. Sim. Porque o nosso natural sempre vai querer isso. Mas quando colocamos Cristo na frente, o véu é retirado, como ele falou. Eu só queria compartilhar isso, porque eu achei coincide muito com o que a gente vê hoje. A humanidade querendo tudo voltar para você, né? Enxergar as coisas, atender a sua necessidade e achar que tudo é interpretativo, cada um pode pensar de uma maneira. E quando nós vamos para essa linha, nós caímos no erro de deixar de enxergar Cristo e a verdade dele na palavra, né? Amém. Deixa eu ficar aí. Irmãos, o Rick falando isso, né? Eu lembro de um exemplo que eu sempre dei, que a gente tem que tomar cuidado com as nossas opiniões. Porque sabia que a sua opinião fala muito a respeito da sua justiça própria? Um dos maiores exemplos de justiça própria é quando você olha uma outra situação e você fala assim: nossa, mas se fosse eu naquele lugar, eu faria totalmente diferente. Por que ele não fez assim? Nossa, se fosse eu naquela igreja, o negócio ia ser outro. Tá, mas você não está naquela igreja. O Senhor não te colocou lá. O Senhor te colocou aqui. Faça o que tem que ser feito aqui. Mas se fosse o meu filho, ia ser de outro jeito. Mas não é seu filho. É filho de outros pais. Deus deu para outros pais. Cuida do seu. Você está entendendo? Então, irmãos, às vezes a nossa justiça própria é assim. Se fosse a minha esposa. Se fosse o meu marido. Eu não deixava fazer isso se fosse o meu marido. Tá bom. O maior exemplo de justiça própria é quando nós queremos nos colocar como resolvedores de um problema. O que deveria ser o certo a falar? Colocar Cristo nisso tudo. Se a pessoa está com problema com o filho, vai lá e fala: olha, irmão, você precisa de ajuda. A palavra fala assim, para instruir dessa forma. Vamos seguir a palavra. Por quê? Porque a palavra deve ser o nosso senso comum. Não aquilo que eu penso. Não a minha forma de achar que eu tenho que fazer, mas a palavra. Por isso, irmãos, que a nossa criação de filhos deve ser baseada o quê? Na palavra. O nosso casamento, na palavra. O nosso relacionamento, na palavra. Vocês estão entendendo? Então, devemos nos guardar da justiça própria. Por quê? Porque isso também pode acabar com relacionamentos. Você se acha resolvedor de tudo. Eu me acho. Quantas vezes eu não olho para uma outra igreja e falo: rapaz, se fosse eu tinha que fazer assim. Me acho que eu naquela posição poderia resolver o problema. Que imbecilidade minha. O Senhor falou comigo que mudou minha visão. O Senhor falou: fica quietinho. Já ouviu o Senhor falar assim para você? Pezinho no chão. Quietinho. Eu te coloquei num lugar, faça o que eu te mandei fazer. Não tente resolver problema que não é para você resolver, não. Eu sou o Senhor da igreja. Toma, sem vergonha. Então, irmãos, sabe, essa visão que nós temos, às vezes, da justiça própria, ela nos empurra também para o misticismo. E eu quero ler um versículo agora aqui para vocês. Esse versículo é maravilhoso. E ele, graças a Deus que Paulo deixou esse versículo para nós. Colossenses 2, do 16 ao 23. Olha o que diz assim: portanto, não deixe que ninguém os condene, pelo que comem ou pelo que bebem. Vocês vão perceber que é tudo por coisas que são feitas. E quem é místico tem essa característica. Tudo que você faz está errado.
E aí fala assim, pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, né? Tem gente que defende que é o sábado, tem gente que defende que é o domingo, né? As cerimônias da lua nova, ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Tem coisas que as pessoas defendem que eram coisas que o Senhor colocou porque não dava para explicar para o povo. Jesus não tinha vindo, então Deus tinha que tentar trazer o povo ali para mostrar sombras da nova aliança. Mas, irmãos, nós vivemos nela. Não devemos mais ficar presos. Não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles se tornou orgulhosos. E você já viu gente que gosta disso? Ministério de libertação. A pessoa sempre parece que ela é melhor que você. Minha mãe não está aqui, ela me contou uma história muito boa ontem. A pessoa foi buscar no aeroporto uma mulher, né, que mexe com esse negócio de libertação. Não vou falar o nome, mas vocês devem conhecer, né? A pessoa foi buscar essa pessoa no aeroporto. E uma outra mulher que era mística, fazia todos os seminários, né? Ela falou assim, você está doida? Por que eu estou doida? Você vai buscar ela no aeroporto? Você se consagrou para buscar ela no aeroporto? É perigoso buscar ela no aeroporto. Por quê? Porque a pessoa acha que você vai ter uma retaliação por ter contato com uma divindade. Então, olha essa coisa, essa pessoa se torna orgulhosa. Por quê? Porque ela jejua mais, porque ela ora mais. E agora ela é melhor que os irmãos por causa disso. Está entendendo? Aqueles galileus se achavam melhores do que os galileus que foram mortos. Os israelitas se achavam melhores daqueles que a torre de Siloé caiu. Aí Jesus fala para eles, vocês se acham melhores que os outros? Essa é uma das maiores mentiras da justiça própria. Você se acha melhor que outra pessoa. Você se acha melhor do que a pessoa que falhou com você. Falhou comigo. Eu sou tão bom. O que eu mereço? Eu mereço respeito. Eu mereço justiça. Eu mereço vingança. E aí, continua falando assim. Eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unidos a Ele por meio de juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que ele é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Olha que coisa poderosa. Vocês morreram com Cristo. Quem morreu com Cristo aqui diz amém. O que Ele fez? Ele libertou você dos princípios espirituais desse mundo. Então, se o princípio espiritual desse mundo é doença, você foi liberto hoje. Se o princípio espiritual desse mundo é maldição hereditária, não tem mais sobre você. Você crê nisso? Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque, que é isso que o mundo vai falar para você. Olha, cuidado, viu? Não vai naquele lugar. Se você ouvir isso, isso vai te contaminar. Se você comer isso, isso vai te contaminar. Não faça, não mexa, não toque. É sempre de fora para dentro. É sempre tentando mostrar para você que as coisas desse mundo vai te deixar impura. Não que aquilo que você tocar é purificado. E aí continua falando assim, segundo os preceitos e doutrinas de quem? De homens. Pois todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Olha que coisa engraçada. E se você ouvir uma palestra de libertação, se você ouvir uma palestra, rapaz, parece uma sabedoria. É cada hierarquia de demônio que você fala, é mesmo? É o Satanás, que é chefe do Beelzebub, e aí vai chegando, aí tem uns Exumirim, aí tem... Você vai falar, nossa! Aí começa a olhar a pessoa e fala, Exumirim. Capa preta. Vai dando demônio. Pombagira. E dentro da igreja.
E os irmãos agora não tem mais o Espírito Santo, parece que tem só demônio dentro deles. Então, irmãos, essas coisas com efeito têm aparência de sabedoria, parece que é muito sábio, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. E ele estava falando, olha que interessante, Paulo estava falando contra a sensualidade. E às vezes nós falamos, sensualidade também pode ser o pecado sexual. Como tratar o pecado sexual? Não faça isso, não faça isso. Irmãos, Gálatas só fala que só tem um jeito de você vencer o pecado, andando no Espírito, dependendo de Cristo. Amém? E por último, por favor, cadê o... Peraí, só um pouquinho. Já está encerrando, irmãos. Sim. Não que essas coisas não existam, porque nós estamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Sim. Mas Jesus Cristo, ele falou que colocou tudo isso por estrado dos seus pés. Amém. Já estão derrotadas. É nesse com Cristo nós somos mais Amém. que vencedores sobre todas essas coisas que as pessoas falam aí. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que nós falamos foi motivação. A motivação do nosso coração. Segunda coisa, a mentalidade da velha aliança. Ela gera justiça própria. Terceiro, ela também gera misticismo, né? Coisas místicas que não fazem mais parte. Mas por último, Jesus fala sobre a metanoia. E o que é metanoia, irmãos? Metanoia é transformação da mente, tá? Pode ser mudança? Pode. Mas eu gosto de usar transformação porque eu acredito que há uma diferença. A mudança, eu usei isso na minha primeira vez, a minha primeira pregação eu usei esse exemplo. Você lembra disso? Minha primeira pregação. Mudança, você pega um sofá de um lugar e muda para o outro. Mas se você quiser amanhã trazer ele para o mesmo lugar, você traz. Tem gente que muda, mas volta para trás. Mas a transformação é a lagarta que virou borboleta. Depois que vira borboleta, não dá mais para voltar a ser lagarta. O Senhor Jesus, Ele te transforma. Ele transformou você. E quando há uma metanoia na sua mente, há uma transformação. O que isso quer dizer? É um testemunho meu. Irmãos, eu estraguei para a velha aliança. Estraguei. Eu acho que eu só volto para isso amarrado. Mas eu estraguei, acabou. O Senhor Jesus, a metanoia que foi formada na minha mente, a forma que eu mudei, os meus valores, a forma de tratar pessoas, de ser pastor, foi tão transformado. Sabe, se os irmãos hoje falaram, pastor, vamos voltar para ser da forma que era, eu falo, continuem vocês, eu vou ficar eu, minha esposa, minha filha, na minha casa, vivendo a nova aliança. Prefiro. Você entende? Graças a Deus eu sei que os irmãos são maduros e que o Senhor fez uma transformação. Mas o Senhor falou assim para aqueles homens que foram falar: vocês acham que eles eram melhores? Olha, presta atenção. Se vocês não se arrependerem, perecerão da mesma forma. Vocês acham que a torre de Siloé, que caiu sobre aqueles israelitas, vocês acham que os israelitas eram mais pecadores do que os outros? Olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer também. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, não tem melhor nem pior. Todos são de carne, todos estão inclinados, todos eram imerecedores da promessa. Se vocês não se arrependerem, o que é arrependimento? Lutero descobriu. Sabe por que tem o protestantismo? Porque um dia Lutero descobriu o que é a palavra arrependimento. Lendo o texto, Lutero entendia, ensinavam para Lutero que arrependimento era mudança de comportamento. Como que eu me arrependo? Eu tenho que ressentir um remorso e mudar meu comportamento. Aí eu vou mostrar que eu me arrependi. Não. Lutero foi no grego. E arrependimento é metanoia. O que é metanoia? Transformação da mente. O Senhor Jesus estava falando: olha, se vocês não mudarem a mente,
se vocês não mudarem a mente a respeito das Escrituras, se vocês não mudarem a mente a respeito de mim, se vocês não começarem a ler a Bíblia com a mentalidade nova, vocês vão perecer. E sabe o que é perecer? Perecer ali pode se arremeter à eternidade, mas se você pegar o dicionário Strong, as primeiras coisas que aparecem fala a respeito dessa terra. Se vocês estiverem nessa mentalidade de justiça própria, vocês vão perecer nessa terra também. E olha, eu já pereci por causa de justiça própria. Eu já vi gente perecer. Eu já vi gente entrar em depressão. Eu já vi gente ficar amargurado. Eu já vi gente ficar ferido. Eu já vi gente, sabe, acabar com relacionamentos por causa de justiça própria. Eu já vi comunidades, pode deixar. Eu já vi comunidades acabarem por causa de justiça própria. Por quê? Porque acham que merecem, porque querem reivindicar os seus direitos. Já vi irmão processando irmão, sendo que Paulo condena isso. Irmãos, se nós não tivermos essa transformação de mentalidade, nós podemos perecer em alguma área da nossa vida. O que é essa metanoia? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós achamos que para nós nos sentirmos bem, agradáveis e perfeitos, nós temos que agir com justiça própria. E temos que achar culpados. O que Pilatos fez? Pilatos mistura o sangue das pessoas com o sangue do sacrifício. Preste atenção, todas aquelas pessoas estavam fazendo coisas para Deus. Uns estavam no meio do culto, outros estavam edificando uma obra. Padeceram. Pode acontecer com a gente. Mas o que Pilatos faz? Ele pega o pecado das pessoas, o sangue das pessoas, e mistura com sacrifícios. Mas sabe o que Cristo faz? Cristo pega o seu sangue e cobre os nossos pecados. Não devemos ser como Pilatos. Não misture o sangue das pessoas com os próprios erros deles, mas pegue o sangue de Cristo e cubra o seu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: o amor cobre muitos pecados. Filipenses 3:9, uma multidão de pecados. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa deve ser a nossa justiça, irmãos. Sabe? A justiça própria, ela sempre vai buscar por vingança, buscar os seus direitos. É o sangue de Abel clamando da terra. Quando Deus chega para Caim, ele fala assim: onde está o seu irmão? Abel fala: eu sou o guardião dele? Aí Deus fala: você sabia que o sangue do seu irmão está clamando da terra? Pelo que clama o sangue de Abel? Vingança, os direitos dele. Senhor, eu fui morto injustamente, eu quero que o Senhor faça justiça. Eu quero que o Senhor castigue Caim. Eu quero que o Senhor mate Caim assim como ele me matou. E a lei, a maldição, o que é maldição? É você ser castigado mais ainda do que você fez. A lei faz isso. Agora, Paulo vai dizer em Coríntios que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. O que o sangue de Abel clama? Vingança. O que o sangue de Cristo clama? Perdão. Perdão. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, às vezes eu olho minha filha, às vezes ela faz coisa errada. Às vezes eu olho para ela e penso assim: rapaz, ela não sabe nem o que está fazendo às vezes. Ela sabe que às vezes é errado, mas não tem noção às vezes do perigo que ela vai fazer. Uma criança que põe o dedo na tomada, ela está desobedecendo. Ela sabe que está desobedecendo, mas ela não tem ideia do risco que ela pode correr. E o pai corrige.
E ele fala assim, ele não sabe o que está fazendo. Sabe qual que é a maturidade cristã? É a mesma de Cristo. Às vezes você olhar para a pessoa que te feriu, você falar, ela não sabe o que está fazendo. Não tem ideia. Senhor, perdoa, porque ela não sabe o que está fazendo. É você pegar o seu chefe, o seu marido, a sua esposa, e muitas vezes naquela hora, você ficar quieto e falar, Senhor, não sabe o que está fazendo. Sabe, irmãos, que ao pegar esse cálice, pega o cálice, pega o pão. Que ao pegar nesse domingo de manhã, esse cálice e esse pão, você possa se lembrar e olhar para a justiça de Cristo nesse momento. A justiça não é nossa, a justiça é de Cristo, amém? Senhor, foi com esse corpo representado pelo pão que o Senhor sofreu todo tipo de castigo, Senhor. E sabe, aos nossos olhos, olhando, parecia a maior injustiça do mundo, mas aos olhos de Deus, a justiça estava sendo feita. Os pecados estavam sendo pagos de toda a humanidade. Por isso nós agradecemos ao Senhor pelo teu corpo partido por nós. Nós não merecemos, Senhor, mas nós cremos que nós somos justificados pelo teu corpo e pelo teu sangue. Obrigado pelo teu sangue derramado, que nos trouxe vida, e não foi pouca vida, mas vida em abundância. Senhor, que esse sangue venha nos trazer realidade, cobrir o nosso coração de toda motivação errada, cobrir a nossa mente de toda mentalidade errada, cobrir, Senhor, a nossa forma de ser cristão do misticismo, Pai. E, Senhor, que nós venhamos ter uma metanoia, mais uma nessa manhã, para que os nossos corações venham ser transformados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém.